Boa tarde. O Brasil é conhecido mundialmente por ser um país heterogêneo e saber respeitar isso. Apesar da maioria ser formada por cristãos, a variedade religiosa é tão grande quanto seu território. Muitas vezes aquela passividade deixa de existir, como tudo um dia. O que isso quer dizer? Não sei. Nós não queremos fazer nada durar, nem muito menos impor respeito. Queremos apenas entender por que uma minoria acha mais fácil negar, desfazer, repelir, ao buscar entender, estudar. O que gera a intransigência ou a intolerância e como lidar com ela é o que nós queremos saber. É o que nossos convidados vão nos ajudar a responder. O padre sociólogo Haroldo Coelho, tudo bom? Boa tarde, mais uma vez agradeço esse convite de participar deste debate. Também o padre psiquiatra Rino Bonvini. Boa tarde, bem-vindos aos ouvintes para o nosso diálogo e debate. Também o funcionário público Sebastião Ramos, tudo bom, Sebastião? Tudo bem, é um prazer participar desse programa pela primeira vez e saúdo com uma boa tarde os telespectadores. E o sociólogo Pascoal Júnior, tudo bom? Tudo bom, que ótimo que esse tema esteja sendo discutido. Vou começar com o padre Haroldo, ser religioso. Sei que a história de vocês é bastante interessante. Ok, eu vou primeiro falar um pouco também sobre a questão do fundamentalismo, né? Porque esse termo, esse fundamentalismo, ele é muito recente. Ele foi cunhado no final do século XIX para o XX, que era a época das grandes transformações sociais, mudanças na política, estrutura social, modernidade. E muitos religiosos naquela época se sentiram intimidados, amedrontados com essa nova forma de pensar, né? E aí surgiu lançaram um livro chamado Fundamentos sobre a Verdade. A Igreja Presbiteriana fez isso. E a partir dali eles retomaram uma linha retrógrada, né? De analisar o Evangelho de forma literal, né? Nesse sentido. Então surgiu aí o termo fundamentalismo. O fundamentalismo, como é o caso que ocorreu aqui em relação a gente, ele também acontece com a questão do preconceito, né? E com a discriminação. Que também é muito importante a gente definir isso, né? A diferença do preconceito com a discriminação. O preconceito, todos nós podemos ter dentro de nós, né? E você pode encontrar comigo e dizer, não gostei daquela pessoa, não gostei do estilo dele. Ou então achei uma pessoa estranha e não vou me envolver com aquela pessoa. Então, dentro de um limite ético, todo mundo tem esse direito de ter um preconceito, né? A partir do momento que eu materializo esse meu preconceito através de uma discriminação, né, que eu vou julgar aquela pessoa ou por raça, ou por etnia, ou por questões religiosas, a partir daí se constitui já um crime, né, porque eu estou materializando. Porque nenhuma lei pode chegar dentro da cabeça de alguma pessoa e dizer, você não pode pensar assim. Né? Agora, quando você materializa... Então, no nosso caso, que eu vou passar para o Sebastião falar um pouco, que é ele que começou, nós fomos parte da religião chamada Testemunhas de Jeová, e dentro dessa religião existem as diretrizes com relação a quem sai da religião, quem é expulso, excomungado, ou quem pede para sair, quem quer sair, não concorda com alguma coisa e gostaria de sair. A partir do momento que a gente sai dessa, é dado um aviso público a todas as pessoas dentro da congregação que nós não fazemos mais parte. As pessoas não têm acesso a saber o que aconteceu, né? Porque antes de tudo nós somos julgados num tribunal de 3 pastores ou anciãos, como são chamados, nós somos julgados secretamente, e lá eles decidem o nosso destino. Eles só apenas dão o resultado para as pessoas. E quando eles dão o resultado para as pessoas, eles apenas dizem, não, essa pessoa não faz mais parte. Citam muitas vezes o texto bíblico que o porco volta ao lamaçal, o cachorro ao seu vômito, no sentido de colocar que a pessoa está fora de Deus, né? Eles colocam a organização religiosa, Testemunho de Jeová, em sinônimo de Deus. Então, se eu estou desafiando, discordando Como todas as religiões fazem. Como né? todas as Agora, religiões. só queria deixar claro o seguinte, nós entramos em contato com os pastores, eles não responderam. A gente até gostaria muito de ouvir a opinião dos anciãos e pastores, porque é importante. Aí eu vou passar aqui para o Sebastião, porque esse tipo de contato, só para salientar essa parte, esse tipo de contato é dado esse anúncio, e você passa na rua e ninguém pode dar mais um oi. Então, amizades de 15, 20 anos são totalmente desestruturadas, e aí nós podemos, no decorrer do programa, falar mais detalhadamente essas questões. Mas o Sebastião, ele ousou, né? Antes do Sebastião falar, eu só queria deixar aqui um mecanismo de contato
rápido entre o programa e vocês de casa. Primeiro tem o telefone, está aqui embaixo para quem quiser dar o seu testemunho, né, ou tirar alguma dúvida. Tá aqui embaixo, 3486-1710. Nós estamos ao vivo. E o outro é o Twitter. Twitter que vocês vão estar mandando perguntas instantâneas que serão respondidas. Mas não é isso daí não. Nós vamos... Esse daí é o meu pessoal. Quer que vocês mandem para a TV União, obviamente sem o tio, _ DJ, é o departamento de jornalismo, tá bom? Tá aí, ó. TV União, _ DJ. Mandem perguntas instantâneas que serão respondidas. Por favor, Sebastião. Dê mais detalhes, né? Como foi que vocês foram excomungados, expulsos? Como foi que esse processo começou? A questão do nosso amigo Pascoal, ele foi dissociado, ele não foi... Dissociado, é uma associação. Ele saiu por livre e espontânea vontade. Tá. No meu caso, eu fui desassociado, eu fui excomungado. Então, a minha situação, para me chegar ao Ministério Público, né, que eu vou falar depois, surgiu a excomunhão na Igreja Católica com o caso daquela menina que foi estuprada pelo padrasto. E então Quem aperta o gatilho, né? Certo. Ele simplesmente só disse, ó. Mas o que aconteceu na mídia, né? né? O que acontecendo da minha excomunhão nas testemunhas de Jeová. Foi paralelo àquele caso. Paralelo àquele caso. Então o que eu fiz? Eu escrevi um artigo com o tema Quem tem autoridade para excomungar? E esse artigo eu passei a relatar que a excomunhão da Igreja Católica não era uma coisa prejudicial, porque as pessoas que estavam sendo excomungadas dentro da igreja poderiam falar com seus amigos, voltar a ter a convivência normal com seus parentes, e não havia um problema. Mas esse castigo desta excomunhão que eu estava sofrendo persecutoriamente era uma coisa muito grave, porque no meu trabalho, as pessoas que eu tinha convivência de 10, 15 anos, por exemplo, passam por mim e viram o rosto. Sim, mas nós almoçávamos juntos. Todas as pessoas com quem você tinha convivência eram da mesma religião? Não, as pessoas que trabalham comigo da religião. Sim. E na comunidade também. Então essas pessoas eu não fiz mal a elas e nem elas fizeram a mim. E então uma imposição de cima, né, de um grupo no corpo chamado Corpo Governante lá dos Estados Unidos, impõe essa regra para as congregações. As congregações, através dos anciãos, montam verdadeiros tribunais secretos. Pronto. A questão que eu fui julgado, interessante, que as pessoas até nem acreditam, porque eu escrevia artigos para o jornal O Povo, na página de espiritualidade, e eles não queriam que eu escrevesse artigos, mas que os artigos eles eram embasados dentro dos preceitos religiosos da organização religiosa. Então, as testemunhas de Jeová que liam os artigos, seja aqui em Fortaleza ou em outro estado, eles passavam e-mail para mim e diziam que estavam sendo contemplados com aquelas informações, porque estavam a nível do que a organização ensina. E as pessoas não entenderam como foi que eles me desassociaram por conta disso. Não infringi nenhum princípio bíblico, de maneira alguma. Foi o seguinte, você continua a história? Antes eu só colocar uma ligação no ar. Alô?